Seja muito bem-vindo ao Tem Conversa, o seu espaço semanal de entrevistas com gente que tem conteúdo, diretamente de Curitiba. E hoje eu tenho a honra de contar com uma convidada super especial que fez parte da minha vida pessoal e também profissional. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, porque tá no ar o Tem Conversa. O Tem Conversa de hoje é com Maria Raffar, psicóloga, escritora, comunicadora, professora, enfim, um currículo super extenso aí e que prontamente me atendeu o Tem Conversa. Maria, eu sou muito grata por você estar aqui, agradeço muito a sua presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço o teu convite, a famosa Yara Maggioni, como é que eu não ia, gente? Famosa lá da Band News e da CNN, a gente sabe a quem responde o convite. Maria, obrigada, querida, obrigada. Imagina, eu que agradeço, é de fato uma honra contar com a sua participação, especialmente porque você sempre se mostrou muito disposta. E por que eu falo isso? Porque a Maria Raffar, ela foi uma das minhas entrevistadas num programa de faculdade. Pense só, estudantes, estudando jornalismo ali, fazendo um programa de estúdio. Poxa, quem que a gente vai chamar? Quem que a gente vai convidar? Ah, vamos tentar a Maria Raffar, vamos ver se ela topa. E você topou. Por que você é essa pessoa sempre disposta? Quando eu te mandei o convite, você prontamente me atendeu também. O que te faz, assim, ser de bem com a vida, ter essa disponibilidade em auxiliar, em ajudar as pessoas? Olha, concretamente com entrevistas, veja bem que interessante. Eu fui uma entrevistadora durante 18 anos. E eu sei, como é que é? Lugar de fala. Eu sei o que é você convidar uma pessoa e ter o convite dela aceito, né? O que significa isso? Quando você vai convidar uma pessoa, você imagina que a pauta é bacana, você imagina que ela tem coisas bacanas para tratar com você. E eu sempre pensei nisso, sabe? Seja um estudante de universidade, que eu cansei de participar de debate, de programa de rádio universitário, uma série de coisas. Seja um estudante universitário, seja uma pessoa de um podcast, ou seja de qualquer outro lugar, essa pessoa está passando por aquilo que eu passei durante 18 anos. Verdade. Né? Fazer pauta e convidar a pessoa. Então, além de aceitar, tem aquela coisa que você comentou comigo antes. Sou pontual, tá? Então, assim, não adianta só aceitar e não aparecer. Porque eu também tive muitos casos de convidados que aceitavam e não apareciam. Poxa vida. Então, eu já fiz programas sozinha, sem o entrevistado. Porque era de manhã e o entrevistado nem acordava, não acordava. Então, eu sei o que é isso, querida. Então, pode achar que a gente faz isso como uma retribuição. Eu acho que assim, joga pro universo, né? Você retribui com uma coisa positiva, coisas positivas que você já recebeu, né? E seu trabalho é ajudar as pessoas, né? Você basicamente. Como psicóloga e quem acompanha o seu trabalho, por mais que eventualmente não consiga ser seu paciente, né, em algum momento, mas te acompanha e o auxílio que você dá pra gente, hoje especialmente nas redes sociais, é muito grande. Então você faz isso na sua vida, né, diariamente, no cotidiano. Faz parte, né? Eu acho que faz parte da nossa vida e eu acho que para nos tornarmos pessoas melhores, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Não é assim aquela frescura de dizer, eu vou oferecer a outra face, também não precisa tanta coisa. Mas, puxa vida, é o mínimo, né? Você pensar que você pode ter um conteúdo útil, que você pode fazer com que pessoas tenham um certo benefício do teu conhecimento. Eu acho que é para isso que a gente está no mundo, né? Perfeito. E quem são as pessoas que hoje te acompanham ou que hoje são seus pacientes? O perfil mudou ao longo dos anos? Os homens também estão mais interessados na terapia, em se desenvolver? O que você vê com relação ao passar dos anos aí? Olha, era uma coisa bem interessante até que você toque nesse assunto. Quando eu trabalhava em rádio, é claro que era de lá que na maior parte das vezes vinham os meus pacientes. Por quê? Porque havia muito debate sobre psicologia, sobre comportamento e tudo mais, então era normal e natural que as pessoas me conhecessem primeiro em rádio, para depois pensar, puxa, ela é psicóloga, então vamos falar com ela também no consultório. Bem, o detalhe é que o meu programa tinha uma audiência mais masculina do que feminina. Esse detalhe é bem interessante. E aí o que acontecia? Acontecia que comigo, diferente naquela época de outras psicólogas, eu tinha mais pacientes homens do que mulheres. Como é que eu cheguei a essa conclusão? E hoje eu vejo que é um pouco diferente, mas cheguei a essa conclusão. Eu pensei no seguinte, rapport
Rapport é uma palavra francesa que a gente usa na psicologia para dizer que é aquela integração entre o terapeuta e o paciente. Quando acontece rapport, acontece uma integração. O rapport às vezes acontece na primeira sessão, na segunda, às vezes não acontece nunca, mas enfim, é aquela integração. Eu acho que na época as pessoas já entravam em rapport comigo por me conhecerem em rádio. Perfeito. E claro, um homem que aí, vamos lá, o homem procurava menos terapia antigamente, eu acho que um homem se sentia mais seguro de procurar alguém que ele já conhecesse, que era no caso eu. Vamos a hoje, né, um salto de alguns anos para chegar aos dias de hoje. Hoje, a maior parte do meu público, pelo menos em Instagram, mas tem outras redes sociais assim mais fortes, mas pelo menos no Instagram, a maior parte é formada por mulheres. São cerca de 90% da minha audiência é mulher. Então, eu já tenho um público mais feminino. Seja que assiste os vídeos, comenta e tudo mais, e o consultório acabou ficando um pouco meio a meio, mas assim eu já acho que já é mais aleatório. Hoje, essa coisa entre homem e mulher, para se tornar meu paciente, já é mais aleatória. Antes não. Antes eu acho que era em função da rádio, acabou acontecendo isso, sabe? Interessante. E é muito legal você falando sobre a sua trajetória profissional, sua trajetória na psicologia, sua trajetória na comunicação, porque quando eu disse no início da entrevista que eu te conheço há muito tempo, há décadas, é porque sou ouvinte também nas rádios em que você atuou, 18 anos, né? Sim. Com programa diário. Ininterrupto, eu sempre dizia, 18 anos ininterrupto, desde 2003, desde junho de 2003 até setembro de... 21. Agora não lembro. 21, 21. O ano passado, 21. 2021. E você teve uma carreira de muito sucesso aí na comunicação e também na psicologia paralelamente. E hoje você também na minha avaliação, um caso de sucesso das redes sociais. Você sabe trabalhar muito bem no Instagram, no TikTok, no YouTube. Você consegue conversar com as pessoas que estão ali, com a sua audiência. Como é que você consegue ter toda essa habilidade, toda essa capacidade de adaptação? Olha, isso foi desenvolvido na realidade, sabe? Eu acho que a maior não, vamos lá. Uma das qualidades que eu acho que eu possuo é a adaptabilidade. E eu acho que é interessante a gente pensar que o mundo muda e nós também temos que nos acostumar com novos parâmetros, novos paradigmas, né? Eu acho que a coisa vai sendo adaptada à medida em que surge. Lá para trás, a primeira entrevista que eu dei em rádio foi numa rádio AM. Eu tinha escrito um livro e aí eu não sabia que a editora colocava a gente em lugares para falar sobre o livro, mas eu não sabia. Aí eu fui, suei, fiquei nervosa e tal. Era uma rádio AM que tinha... Hoje você não fica nervosa mais? Nada, zero. Eu tinha um público assim grande até, que participou por telefone, e eu falando com essas pessoas e tal, né? E de lá para cá, o que acabou acontecendo? Eu percebi que a interação das pessoas já começou lá em 2003, 2004, lá em rádio ainda. A interação das pessoas não se dava somente pelo telefonema para a rádio. Eu também participei durante 4 anos de um programa diário na Rádio Globo AM. Eu participava por telefone. Eu fazia minha entrada por telefone às 11h10. Todos os dias também. Falando sobre casos que as pessoas mandavam, né? Cartinha, era bem desse jeito, sabe? E eu me lembro que quando surgiu o Orkut... Algumas pessoas nem vão lembrar o que é Orkut, nem sabem o que é Orkut. Eu ganhei um convite de uma amiga para entrar no Orkut, que era pro convite. Bom. Aí eu vi uma possibilidade, falei, gente, tem essas comunidades, né? Eu vou fazer uma comunidade da rádio. E eu lembro que um diretor me falou assim, escuta, mas você vai dar voz pro ouvinte, assim eles vão meter o pau em você. Mentira. Aí eu falei assim, mas eu prefiro que metam o pau onde eu estou, porque pelo menos eu sei o que está acontecendo, do que fora. Então você veja, a adaptação, ela é necessária lá de trás. O primeiro programa de rádio transmitido com Tweetcam, que era do Twitter, foi o meu, no Brasil inteiro. Olha só. Porque tinha um rapaz que entendia de tecnologia que me falou, e você transmitir. Jogou? Eu falei, vou. O que precisa? Bom. Vamos comprar uma câmera. Fomos aqui na 24 de maio, a gente comprou uma câmera. Colocamos lá, sabe? Ou seja, essa adaptação, eu acho que ela é muito importante. Por quê? Porque aí você vai com a cabeça aberta, preparado para as novidades. Eu acho que é isso o que faz de mim uma pessoa, eu não digo
vencedora, mas enfim, eu digo, consigo vencedora. dialogar nas mídias, entendeu? Porque eu tô aberta para elas. Tanto que você sabe que eu já baixei, vou mostrar para vocês. Vocês acreditam que agora o Instagram vai ter um novo aplicativo? Sabia? Você já baixou, já tá por dentro. Dia 6 eu posso baixar. Eu já vou receber aviso. Não sei onde que tá aqui na compra lá do Apple Store, aqui. O negócio do Instagram. Já vi, menina, e já marquei. Falei, agora vai. Agora não lembro o nome. Agora não. Perdi. Tá ali. Mas Maria... É o novo do Instagram. E vai ter um aplicativo. E você já tá quase com Maria Rafart é meu. O nome, pelo menos, é meu. Já tá garantido. O meu nome eu pego. Mas e é curioso que você fala sobre essa disponibilidade em se adaptar também. E tem uma frase que eu ouvi uma vez, enfim, na verdade era um exemplo de muitas pessoas que dizem: porque no meu tempo não era assim e eu não consigo me adaptar a esse novo tempo, como se as pessoas, enfim, não estivessem vivendo o tempo como todos nós estamos, né? Então, passei de uma certa idade, não, isso aqui não é mais do meu tempo. E você é, de fato, o exemplo de que todo o tempo em que você tem essa possibilidade de estar e atuar e fazer o seu melhor, você está fazendo, em que plataforma for. Yara, veja, isso não é desculpa, né? Vamos combinar. Eu entrei para fazer Direito na Universidade Federal do Paraná em 1981. Provavelmente muitas pessoas daqui não eram... Eu não era nascida, tá, não. 1981. Tá. Eu queria fazer estágio. Meu sonho era fazer estágio para comprar uma calça Fiorucci, juro. Era meu sonho da minha vida era esse. Porque meus pais não me deixaram trabalhar antes de passar no vestibular. Entendi. Então eu passo... Vou trabalhar. Aí eu fui num escritório de advocacia que me disse, olha, você tem que ter datilografia e de preferência taquigrafia também. Para tomar notas taquigráficas se for necessário que a gente vá num tribunal e fazer uma audiência. O que eu fiz? Eu fiz curso de datilografia com máquina manual e fiz curso de taquigrafia. Veja, se eu tivesse ficado na datilografia, onde eu estaria? Não. Eu usava no escritório onde eu trabalhava uma máquina de calcular que fazia assim para ir para frente, para somar, e fazia assim para diminuir. Manivela ali, quase. Quase. É uma manivela. Eram os literalmente. botões que você apertava, e você fazia assim, fazia a soma. E se você fazia para trás, era diminuição. Juro. Então você imagina. É divertido falar, eu sou do tempo, mas espera aí. A gente tá aqui, o tempo continua conosco, claro, né? Temos que aproveitar. Claro, depois eu comprei uma Olivetti Praxis na Mesbla, que era uma máquina que era eletrônica, nossa, super chique, tem até hoje. Aí foi evoluindo, né? Mas, aí um dia apareceu um Telex, que eu também operei Telex, um Telex que ele apagava várias linhas. Essa minha Praxis apagava pouquinho, sabe? Mas apagava várias linhas. Ou seja, muito mais moderno. Claro, e tinha um visor, eu aprendi a lidar com aquilo. Ou seja, vamos combinar, querida, o teu tempo é agora, o meu também. Perfeito. Não é só o teu, é meu. É nosso. É do jovem e é da pessoa que tem mais idade. Cabe a nós pensar que a gente precisa agarrar esse átimo com alegria, pois é isso que nós temos, não é verdade? Perfeito. Falando em tempo, você chega aí no final do ano aos 60, né? A marca dos 60 anos. Você vê, olha. Como é que você chega? Quase que parei na vaga de idoso, juro. Tinha uma vaga de idoso tão boa lá no estacionamento, eu falei, eu quero. Falei, não, falta pouco, vai ficar chato. Eu não tenho a plaquinha ainda, mas a primeira coisa, eu vou pegar a plaquinha. Aquela vaga vai ser minha. E como você consegue fazer uma comparação de o que você achou, ou como você achou há muitos anos atrás que seria, e como é a sua vida hoje? Olha, eu lembro perfeitamente, quando eu estava na 4ª série, um exercício que a professora mandou a gente fazer. Quantos anos você vai ter no ano 2000? E aí, na conta, eu ia ter 37, que eu nasci em 63. E eu lembro de mim, pequena, pensando, meu Deus, eu vou ser uma velha. Olha, 37. Quando chegou o ano 2000, não teve o bug do milênio, né? Não teve. Né? E tal. E, veja, depois daquilo, aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu deixei meus cabelos ficarem grisalhos, isso virou uma chave tão grande na minha vida, mas tão grande, que eu sempre fiz isso, sempre assumi a minha idade, tá? Mas além disso, eu me assenhorei da minha idade. Sem a petulância que muitas pessoas dizem, eu sou mais porque eu sou mais velho. Não, mas eu me assenhorei. Então, querida,
Não tô nem aí. Eu vou comemorar fazendo mais uma maratona, vou fazer a maratona de Chicago, já tô treinando pra ela. Quando é a maratona? Vai ser no dia 8 de outubro. Caramba. E tô pensando seriamente, mas isso eu não sei se vai dar certo ou não, tô pensando seriamente porque a maratona são 42, né? Sim. Mas como eu já vou estar treinada, eu andei conversando com meu noivo, eu acho que eu vou correr 60 quilômetros. Meu pra Deus. comemorar 60 anos. Ah, tá certo. Justo. Caramba. A gente vai acompanhar, né, Maria? Estaremos Então, no seu saúde Instagram. eu tenho, por enquanto, Saúde né? Então você vamos tem. aproveitar por enquanto. E saúde você tem porque você cultiva também, né, Também, Maria? opa, certeza. Eu vejo que você sempre sai em defesa, e eu concordo e admiro muito que você faça isso, de você ser saudável, né? De você Sim. manter a rotina de exercícios, a Sim. rotina de Alimentação saudável. Muito a importante. rotina de arrumar a cama, né? É uma Opa, bandeira que você arrume sua levanta. cama, isso aí não pode falhar. E você nunca deixa a preguiça tomar conta? Como que você avalia esses momentos que às vezes eu imagino que você Sim. tem? Ah, não, Não hoje... quero fazer nada, não, óbvio. O que você faz? Veja, preguiça de arrumar a cama, preguiça de lavar uma louça, preguiça de arrumar um banheiro, isso não me atinge. Porque eu gosto muito do ambiente Muito bom. onde eu circulo. Eu respeito o ambiente. Você sabe, querida, que hoje, como ontem foi aniversário do meu noivo, eu dormi na casa dele. Aí hoje treinei cedo e vim pra minha casa. Você sabe que eu entrei na minha casa, eu senti, é uma coisa tão boa, é difícil dizer isso, mas eu vou dizer porque aconteceu comigo hoje. Uma gratidão tão grande, eu gosto daquelas Que paredes. lindo. Eu gosto de tudo. Acho lindo, sabe? Eu olho a cortina, juro, eu olho a cortina, eu acho bacana. Eu olho o armário, eu olho o cachorro. Sabe? É uma coisa muito importante pra mim, Sim. o ambiente onde eu estou. Então, preguiça disso não terei jamais. Agora, claro, horas de descanso, claro que tenho. Eu durmo, eu faço nada também, óbvio. Mas tem algumas coisas que não são acessórias na nossa vida, são essenciais. Antes de vir aqui, por coincidência, eu estava me maquiando, dando uma ajeitada na maquiagem, e eu estava ouvindo no YouTube uma entrevista com a perita do caso Nardoni. Tá. Era um corte do Flow, recente, por sinal, então eu estava ouvindo o que essa perita falava. E ela disse sobre a desordem generalizada daquela casa. Ela achou uma fralda de molho, mas o resto da casa estava totalmente em desordem. E aí, isso chamou atenção. Por que aquela fralda estaria de molho se todo o resto estava em desordem? Foi algo que fez com que ela tomasse atenção. Exatamente. Ela pensou, opa, peraí, isso é uma desordem não de um ladrão, é uma desordem geral. Então ela falou, tinha louça com gordura desse tamanho, ela comentou que havia roupa suja por todos os lugares, sapatos, camas desarrumadas. E aí eu entrei um pouco nessa vibe dessa entrevista, estava me arrumando para vir aqui, pensando, né, que desordem mental leva uma desordem física, e que desordem física também leva a uma desordem mental, entendeu? Então, assim, muito interligado. intrínseco, tá interligado, entendeu? Então, assim, como pode uma casa com 3 crianças estar naquela desordem toda, naquela bagunça toda? Você daí não tem nem condições de gerir bem o seu próprio tempo. Porque ter ordem significa também ter mais tempo. Sim. A pessoa que é organizada não é a crica. A pessoa organizada é a pessoa que tem mais tempo para fazer as coisas que ela precisa, ou que ela quer. Porque tá tudo em ordem. Porque já. tá em ordem, porque acha as coisas. Porque elas têm o seu lugar, né? Você coloca sobre essa necessidade de estar com o emocional equilibrado, né? E como também existe a importância do ambiente onde você está, das coisas que você deve fazer para se chegar a esse momento. E uma das temáticas que você trabalha, inclusive há um curso, né, aberto nesse sentido, é a dependência emocional. Isso. O que é dependência emocional? O que você vê aí na sua vivência, no seu consultório, com tantas e tantas e tantas mensagens que você recebe por dia? Veja que interessante, há alguns anos não havia essa expressão dependência emocional. Nós, psicólogos, não usávamos, né? Então, eu muitas vezes me deparava com pessoas extremamente fragilizadas e tratava essas pessoas, mas sem nominar esse tratamento, né? Sem dizer, não, essa pessoa padece disso, daquilo. As redes sociais são bem interessantes. Elas começam a trazer para nós alguns nomes que inicialmente são nomes populares que as pessoas dão, né? E que depois passam a fazer parte de um arcabouço científico. Então, dependência emocional é um caso.
o que a gente observa, né? Várias pessoas observaram, assim como eu, um comportamento um pouco padrão nesses casos. São relações, por exemplo, relações afetivas muito hierarquizadas. Tem uma pessoa que está por cima e tem outra pessoa que está por baixo. Mesmo que a relação afetiva não exista. O caso, por exemplo, de uma pessoa solteira que não consegue ser feliz sozinha. Que sempre imagina, a relação afetiva está acima de mim. Eu vou precisar encontrar alguém, porque o dia em que eu encontrar alguém, eu serei feliz. Só depois disso eu não consigo. Isso também é dependência emocional. Entendi. E aí, o pior dos casos, é aquele caso clássico em que nós víamos, e vemos até hoje, né, pessoas sendo abusadas, vários diversos tipos de abuso, né? Pode ser abuso patrimonial, físico, psicológico, e permanecendo no relacionamento. Então, essas são as características que permeiam essa nova tipologia, né? O que eu fiz? Eu comecei a estudar a sério isso e percebi que os estudos científicos mais assim acurados, mais aprofundados, hoje, por enquanto, estão nos Estados Unidos e na Espanha. Aí comecei a estudar bastante, para eu poder, digamos assim, ter uma base científica na qual eu pudesse basear até um tratamento, né, e uma perspectiva, e trazer uma perspectiva para essas pessoas. Porque a quantidade de pessoas que me escrevem, bom, primeiro que é gigante, né, mas assim, que me escrevem com essa condição, ou seja, em relações que qualquer pessoa que está fora fala, poxa, saia. Como é que você não vê? Sim. Sabe aquela que a amiga fala, amiga, acorda. Todo mundo fala. E por que estão nela, né? Aí eu fiz para essas pessoas, sabe? Digamos assim, todo esse estudo e acabei até, né, idealizando um curso online exatamente para que houvesse uma condição de você dar uma chacoalhada. O que eu percebi, que é uma outra coisa bem interessante, é que a dopamina, que é o neurotransmissor que antecipa o prazer, eu vou dar um exemplo. Ratos de laboratório, coitadinhos, né? Que lhes foi, por exemplo, tirada a possibilidade de fabricar dopamina, por exemplo, eles não comem. Eles morrem sem comer. Por quê? Porque eles não conseguem antecipar o prazer de sentir a comida entrando. Então, eles não comem. Então, se veja, a dopamina é super importante, tá? O mecanismo da dopamina, ele está envolvido nos vícios, seja nas dependências químicas, seja no vício, por exemplo, em pornografia, e pasme, no vício de estar numa relação abusiva, de terminar e voltar, terminar e voltar, terminar prazer e voltar. Da volta. Isso, exatamente. O prazer de que eu vou sentir dessa pessoa estar mudada, que pelo menos naquela primeira transa eles estão tudo bem, né? Aquele primeiro momento de fiz as pazes. Tá tudo certo, exato. Então também é vício. Você veja que interessante. Então é uma base biológica da dependência emocional. E aí explica muitas questões, explica por que tantos vai e vem, explica por que estar numa relação abusiva. Porque não consegui sair, claro, muitas vezes. E quando você explica isso para uma pessoa, seja através de um curso, seja através de um vídeo meu, seja através de uma fala minha nos stories, eu acho interessante que não todas as pessoas, né? Mas algumas delas se sentem tocadas por isso, sabe? Legal, que legal. E conseguem virar a chave. Isso é legal. Deve ser muito legal, né? Quando muito você bacana. Vê um agradecimento de alguém Nossa, que melhorou a vida, mudou de vida. É muito legal. E eu recebo com muita frequência isso, sabe? Eu fico muito feliz. Eu não tenho dúvida. Muito feliz. E tem um aspecto que você estava comentando sobre estudar, né? Agora você falou, tem muitos estudos nos Estados Unidos que eu tenho visto sobre essa dependência emocional. E eu percebo, até por acompanhar a sua carreira há muito tempo, que você é uma pessoa que sempre está se atualizando, está estudando, leva muito a sério a psicologia. E eu estou entrando nesse aspecto, né, nesse contexto, porque eu quero ouvir de você como é que é o mundo de hoje para os psicólogos. Por quê? Eu vi até recente na internet um meme que diz o seguinte, nas áreas de vocês, todo mundo se mete a dar um palpite ou só na psicologia? Como é que é ser psicólogo hoje? Não sei, a gente vê tanta gente tentando dar pitaco ou dar conselho sem entender muito da teoria e também, no seu caso, na prática também. É mais difícil nesse momento trabalhar seriamente com a psicologia? A gente vive um momento de valorização da profissão, né? Afinal de contas, é um dos vestibulares mais concorridos de hoje, da psicologia. E eu lembro, há anos, como eu falei para você, eu fiz direito, eu me formei, sou advogada. Veja, por que eu fiz direito? Hoje eu sei, Freud explica. Meu pai queria ser advogado e não foi, ó, primeiro lugar. Só. E esse mesmo pai, né, que faleceu quando eu tinha 21 anos ainda, meu pai disse assim, algumas vezes,
essas psicólogas. Ai. Isso é coisa de psicólogo, é psicologia. A criança tem que apanhar, que é psicólogo. Eu lembro disso. Poxa vida. Então, o que era? Passamos, então, de uma profissão que era tida como algo muito acessório, porque a maior parte das pessoas encarava assim. Nem tinha acesso, né, a essa possibilidade de uma terapia, por exemplo. E de admitir que Também. precisava, né, e que podia melhorar no processo. Então, passamos de uma profissão, em poucas décadas, né, em que não havia essa valorização, a uma supervalorização. Então, eu fico muito feliz. Agora, claro, tem muita gente que dá pitaco, né, e que, por exemplo, a palavra coach, né, Sim. muito utilizada nesses casos de pessoas que dão pitaco à toa, tem bastante, né, life coach, então eu acho assim, que é uma coisa de louco, né, mas tem bastante. Enfim, eu creio que todos têm o direito, já que a internet dá o direito a todos de falar, todos têm direito à sua fala. Acredita, ou vai atrás, ou crê, aquele que talvez não tenha tido ainda a ideia de mudar um pouco os perfis, né? Porque se você começa a comparar quem fala com cientificidade com quem chuta, dá para ver a diferença é gritante, sabe? A diferença é gritante. Por exemplo, quem chuta muito, se usa como referência, se autorreferencia muito. Eu, por exemplo, né? Dá pra ter Quem é inteligente não precisa dizer que é inteligente, né? Os outros já sabem. Quem tem dinheiro também não precisa dizer, os outros também sabem, né? Quem precisa falar muito, que na verdade, tá num caminho aí que falando talvez de rico, não né? seja. Tem agora o quiet luxury, né? Agora, tipo, luxo, que a pessoa põe uma coisa que custa milhões, mas não tem etiqueta, né? E só quem tem dinheiro pra comprar que sabe, né? Eu acho tão chique. Eu acho chique também. Não cheguei ainda nesse patamar, mas quem sabe, né? Maria, você é curitibana. Sim. Nascida, criada e vive aqui Sim. desde sempre, Sim. né? Como você vê a cidade? Se você tivesse que contar sobre a cidade, sobre Curitiba, para alguém que não é daqui, indicar, não, venha conhecer sim a cidade, por que viveu, por que conhecer a cidade? Ai, meu Deus. Falar para turista é um pouco complexo, mas o que eu posso te dizer é o que eu vivi aqui nessa cidade, né? Que é uma coisa bem bacana. Eu sou filha de pais espanhóis, que se casaram na Espanha e vieram para o Brasil. Então, digamos assim, a minha família não falava português em casa, falávamos espanhol e catalão. É uma família que teve, né, meus pais faleceram já, mas teve todos os hábitos, inclusive alimentares, típicos de lá. Eu não comia feijão todo dia na minha casa, não se comia arroz todo dia. O que você comia? Era comidas espanholas, né? Então se come carne com batata, quando tem arroz é paella, entendeu? É diferente, bem outro, diferente. Pão com tomate, é outro conceito, né? Então o que acontecia? Manga, por exemplo, eu comi quando era adolescente. Poxa vida. E comi uma vez só na vida, porque eu comi tanto que eu passei mal. Mentira. E aí nunca mais comi. Você não come manga, Maria? Não, porque eu comi uma vez só. Então eu adorei quando eu descobri, né? Na casa de uma amiga. Aí comi tanta que tive dor de barriga e daí nunca mais comi. Não dá mais, vai encarar. Mas o que eu quero dizer, mandioca. Comer mandioca, aipim, eu só comi depois de adulta. Então o que acontecia? A minha casa tinha um referencial estrangeiro muito grande, era interessante, porque meus pais enxergavam a cidade como um turista, como um estrangeiro. É verdade. Por exemplo, Praça Osório. A Praça Osório Ivo Arzua chamava-se o prefeito. Ele mandou arrancar todos os pinheiros. Estava cheio de pinheiro. Cheio, imagina arrancar o cara. Só que ele não gostava. Daí ele colocou o quê? Palmeiras, que estão até hoje na Praça Osório. Então minha mãe xingava, dizia assim, mas como que esse cara manda arrancar os pinheiros? Eles não percebem que isso é isso um na símbolo... década de 60, 70, 60. 60 ainda. 60. Minha mãe falava isso. Então, era o olhar do estrangeiro. Outra coisa, quando meus pais chegaram em Curitiba, eu nasci em 63, né? Mas eles chegaram em 55, não, 56 eles chegaram em Curitiba. A minha mãe achou uma cafonalha, porque instalaram perto da Praça Zacarias postes com luz elétrica e as pessoas iam passear embaixo. E sua mãe não gostava? Minha mãe achava cafonérrimo, porque ela dizia, em Barcelona tem fonte com luz. E aqui eles estão indo ver poste, porque a luz elétrica chegou era novidade. 56, e ela achou. Ai, assim, esse povo. Essas pessoas, né? Como é que é? Você veja como é interessante essas coisas todas, né? Por exemplo, Curitiba tinha muitos cães soltos, muitos, e tinha a carrocinha passava e pegava mesmo. Era um carro pequenininho que tinha atrás, assim, tipo como se fosse um reboque, e eram umas caixinhas, assim, sabe?
com portinhas, é uma pena. Sim, sim. A pessoa descia, pegava com uma vara grande que tinha uma corda na ponta, pegava o cachorro e enfiava lá dentro. Poxa vida. E eu me lembro que os cães que eram mais ferozes, que passavam pela gente, que tinha muito cachorro solto mesmo, a minha mãe ensinou uma oração espanhola, era assim, San Roque que este perro não me toque, San Roque que este perro não me toque. Então eu passava, né, às vezes, criança anda a pé sozinha, né, passava um cachorro que eu achava que ia me morder, San Roque que este perro não me toque. Né? Aí quando ele passava, você falava, graças San Roque. Então, essa é a Curitiba que eu conheci. Entendi. Né? Nós assistimos ao Homem e a Lua, por exemplo, em 69, na primeira televisão que meu pai comprou. Meu pai comprou para isso, a televisão. E depois, na década de 70, a gente assistiu a Copa do Mundo, né? A Copa de 70. E o nosso vizinho era o Fernando Veloso, um grande artista plástico, que por sinal é daqui de Curitiba, está vivo até hoje. O Fernando Veloso agora tem 94 anos. E o Fernando, ele deixou a gente pintar o carro dele, com bandeiras do Brasil e tudo. Na época da Copa. Só que a gente pintou com uma tinta que acabou com o carro dele, mas ele que deu a tinta para nós. Aí a tinta corroeu o carro inteiro. Pintamos o carro dele. Então, assim, a gente lembra de coisas interessantes. As manilhas sendo colocadas para pôr esgoto na cidade. A cidade não tinha esgoto. Você morou sempre no centro? Eu morei sempre... hoje é Batel, mas chamava-se bairro Santa Terezinha, perto da Praça do Japão. Sempre morei naquela região. Então, eu vi muita coisa acontecer. E na era Lerner, a gente começou a ver as pessoas sentirem orgulho de Curitiba. Foi quando você percebia que havia algumas inovações em termos de design, que eram, meu pai chamava de maquiagem, e era um pouco de maquiagem sim, né, na cidade, mas aquela maquiagem chamava atenção e nos orgulhava. Então eu comecei a perceber que a gente sentia orgulho de ser curitibano quando a gente começou a ver a cidade ficar mais bonita. Tem a ver com beleza, com a estética também. Com estética, mas com limpeza, por exemplo, não, porque a cidade sempre teve... por parte desses imigrantes, um cuidado muito grande. Então, a imigração trouxe para cá o hábito de limpar. Então, não eram ruas, eu não me lembro de ruas lotadas de lixo e esse tipo de coisa, não. Já era uma coisa em que havia uma educação por parte das pessoas. Mas, enfim, muita coisa eu posso falar para você, porque muita coisa eu vi acontecer, né? E você escolheu também, lógico, ficar aqui por várias das suas escolhas profissionais e pessoais, e ter sua filha aqui também, né? Ser mãe aqui. E escolhi mesmo, menina, porque eu morava em Maringá na época, eu tinha casado e morava em Maringá, e eu disse, a certidão de nascimento da minha filha vai estar escrito Curitiba. De verdade. É mesmo? Eu vim aqui para tê-la. 10 dias antes da data do parto, eu disse, vamos a Curitiba. Vamos a Curitiba. E ela nasceu em Curitiba de propósito. Isso e é um orgulho orgulho que eu vejo, assim, te acompanho nas redes sociais, de ter a sua filhota, uma grande profissional também, né, que está se destacando na carreira. E como é que você consegue olhar para... Como é que você consegue perceber, poxa vida, deu certo, o meu trabalho de mãe deu certo também, tá tudo bem encaminhado e tá feliz, enfim, com a ascensão profissional também, né, que não dá pra gente dissociar. Como é que você olha aí pro que você fez, para esse trabalho que você realizou também? Pois é, uma coisa interessante, você sabe que criar um filho implica necessariamente em você passar valores para ele. Para passar valores, você tem que ter língua e saliva, ou seja, os valores são passados todos os dias, muitas vezes, com convívio, com explicação, com exemplo. E quando você vai introjetando valor no filho, você acaba percebendo que ele vai dar certo. Aí você começa a perceber que ele faz escolhas na escola, que se torna uma pessoa responsável, né, que avisa, olha aí, esses amigos aí, não quero sair com ele porque eles fizeram uma coisa assim que eu não gosto. E aí você começa a ver, desde cedo, que a coisa funciona. O que eu percebo que há, digamos, como erro em muitos pais, não é falta de amor, mas é falta dessa aplicação diária, falta desse gastar tempo e saliva passando valores. Filho não é para ficar se distraindo com o celular, não, com o iPad. Filho não é para você, sabe, você tem um ataque, dá uma bronca, mas depois você vira para o outro lado e você faz a mesma coisa. É uma constância, sabe? É uma constância. Então, essa construção, que resultou, assim, numa filha que me orgulha muito, é uma construção que, para mim, não foi surpresa, sabe? Sim. Porque ela foi sendo feita ao longo do tempo, né? E você acha que tá mais difícil hoje
Ou foi mais difícil criar um filho antes, sem tanta influência, assim? E aí a gente tem diversas possibilidades e Sim. plataformas que estão conversando de igual para igual com as crianças também. Também você vê isso, talvez, no consultório, com seus pacientes? Sim, eu vejo crianças mais questionadoras hoje, né? Porque antes, por exemplo, né, um filho falava assim, não gosto de matemática. Não era o caso da minha filha, que minha filha adorava matemática. Achei que ela ia ser engenheira. Mas enfim, deu diferente. Mas enfim, né? Não gosto de matemática. Pra quê? Né? E você falava, fica quieto, é pra passar no vestibular, né? Você falava assim e acabou. Hoje não. Não, mas veja, porque isso, porque aquilo, porque eu não vou precisar, porque eu tenho máquina calculadora, para que eu vou... Então, eu vejo que tem muito mais indagação. A distração das redes sociais, ela sempre existiu em outras modalidades. Ou seja, a gente não pode dizer que o mundo moderno só que traz distrações. Não. Na minha época tinha o gibi. Meu pai fez uma pilha de gibis de um amigo do meu irmão, que ele emprestou para nós, e meu pai pegou um gibi dentro de um livro do meu irmão, que ele fingiu que estava estudando. Fingiu que estava lendo o livro, literatura ali, e era gibi. Daí meu pai pegou, chamou todos os filhos e chamou esse amigo e queimou essa pilha de gibis no jardim lá de casa. Ai, lá em casa era desse jeito. Coração. Queimou todos os gibis. Ou seja, já tinha distração, né? Mas se você, por exemplo, aí é que tá, né? Essa que é a pegada da coisa, né? Se você, por exemplo, tem esse tempo de qualidade, você consegue ter um filho que distribui mais as coisas. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu na minha casa quando minha filha era pequena. Ela tinha o tal do Flogão, que era uma rede social já na época. Sim, eu Flogão, lembro. né? Então tá. E aí eu me lembro... De fotos, né? Pra quem não lembra, assim, Isso. fotos pra você postar. E tinha recadinho também, não sei o que, algumas coisinhas, né? Adolescente ali na década de... Começo de 2000 ali, isso, né? por aí. Tá bem, certo, bem eu lembro disso. Né? Então tá. Aí, um dia ela me disse assim, faz uma semana que eu não entro no meu Flogão. Aí eu perguntei, por quê? Ela disse, porque eu tava entrando demais. Aí eu resolvi cortar. Só. Daí eu disse, peraí, mas aí também não dá. Mãe, mas não dá, porque daí eu tava entrando o tempo inteiro, daí eu não tava estudando. Eu disse, tem uma medida certa. Você deixar completamente não é bom também. Sim. Então você estabelece. Então nós conversamos sobre isso. Sobre criar hábito. Não, mas o que você acha de tal hora, tal hora? Mas será que eu consigo? Mas se você não tentar, você não vai conseguir. Ótimo. Então você veja, entendeu? Isso eu penso que está na base de um convívio saudável. Porque veja, num convívio saudável, o filho fala, eu errei, mas eu estou tentando consertar. O pai fala, peraí, pode errar um pouco. Perfeito. Mas vamos tentar consertar um pouco, né? Ou seja, isso eu acho que é o que falta. Porque você fica brigando, sai do seu joguinho, mas daí você não sai do seu WhatsApp ou do seu Instagram, sim. Você tá lá, pendurada no Instagram, dando bronca no filho que tá, ele fica o dia inteiro no joguinho. E você o quê, fofolete? Não é? Cara pálida. Fofolete, fazia tempo que eu não ouvi o fofolete, eu lembro bem do fofolete. Então, isso era mais a rádio que eu falava. Muito bom. E comunicação, Maria? Eu não posso deixar de entrar claro, nesse uma comunicadora, aspecto grande comunicadora como você, né, querida? Comunicação. Qual o diferencial nessa área de comunicação você vê que você tem e como você desenvolveu também? Como você hoje consegue se comunicar de maneira clara, consegue passar a mensagem da melhor forma aí para quem está te ouvindo, para quem está se assistindo? O que você acha que é de fato o teu diferencial? Basicamente, eu fiz o que você deve ter feito, Yara. Vamos combinar. Quando você estava lá na faculdade, você se engajava nesses projetos todos e você... Vamos lá. No começo não ficava... Era horrível. Nervosa, difícil, mas dizia, peraí, vou tentar. Basicamente é isso. Eu acho que para comunicação, e eu vejo pessoas, por exemplo, a gente pode ser útil nesse momento para aquelas pessoas que querem estar na internet. Muitas pessoas querem divulgar seu produto, seu serviço na internet e não tem coragem, né? Daí diz, eu não sei fazer vídeo. Quantas e quantas pessoas falam isso, né? Muitas. Então assim, o que eu recomendo? Fazer. Comunicação é fazer, é tornar comum, certo? Aquilo que eu quero dizer e aquilo que você ouve. Eu só consigo imaginar isso de um jeito, fazendo. Como? Então eu vou dar exemplos. A gente pode estar num ambiente, por exemplo, controlado. Você pode criar, por exemplo, uma conta falsa numa rede social. Bela ideia. E você posta teus vídeos lá. Só pra você, só você se segue. Mas faça. Não é? Vai testando, vai fazendo. Vai testando, tarará, tenta editar, tenta isso, tal. No máximo mostra para um amigo, né, alguma coisa. Mas fica naquele ambiente
controlado, restrito, onde você não tem o julgamento alheio e você pode se desenvolver. Basicamente não foi o que aconteceu comigo, porque desde aquela minha primeira entrevista em rádio, a segunda foi na CBN, e José Ville me convidou já para ir para Band TV, onde eu fui entrevistada várias vezes, depois na CBN, depois eu fui já para outra rádio, depois eu fui para Globo AM, ou seja, eu sempre tive o julgamento em cima de mim o tempo inteiro. Quando o Vladimir Nascimento, grande jornalista, resolveu sair da 96 Rock, foi quando eu assumi como âncora. E aí, era uma função interina, eu até dizia, assumindo interinamente, eu dizia isso, mas o interino ficou 18 anos, né? Porque deu certo, né, Maria? Porque deu certo, mas enfim. Mas menina, eu fui muito criticada, sabe? Muito criticada, porque... Tinha haters naquela época. Sim, porque aquela página do Orkut que eu criei também tinha outra. Tinha uma comunidade que dizia assim, eu odeio a Maria Rafati. Eu não acredito nisso. Eu tinha essa comunidade. Ai, não acredito nisso. E tinha gente que dizia que eu tinha afundado a Rádio Rock. Que isso? Sério? Quando a Rádio Rock mudou de frequência, mas porque os donos trocaram frequência um com o outro, até depois virou Band News, sim, disseram que eu que tinha terminado com a rádio. Ou seja, vamos lá. Bom, o que fica de tudo isso é que ninguém lembra dessa comunidade, ninguém lembra dessas pessoas, mas a Maria Rafati tá aí, continua tamo linda firme. E brilhando. Tamo firme. Mas o que eu quero dizer é isso, a gente precisa ser um pouco imune às críticas também. Ou seja, mesmo que você treine no ambiente, né, controlado, depois você vai estar sujeito fatalmente a críticas. Sim. E isso não tem escapatória, querida. Todas as pessoas estão. Então a gente precisa também criar um pouco de casca, né? E aceitar ali, né? Não aceitar no sentido de internalizar aquela crítica, mas pensar, bom, tô fazendo um trabalho que eu quero, tô fazendo algo que eu gosto e no que eu acredito. Sim. Segue por aí. Exato, e é assim que acontece, né? O tal do hater, eu acho que sempre vai existir, porque nós não vamos agradar todos ao mesmo tempo, não dá. Não dá. E pro futuro, dá pra você pensar aí nos próximos anos? O que você almeja aí, ainda de metas, ou enfim, como é que você se vê daqui a alguns anos? Sim, eu tenho assim algumas ideias, né? Ideias, por exemplo, de permanecer em redes sociais, em ficar maior. Tenho um sonho, sempre tive, que é de participar de um Big Brother, sinceramente, todo ano me inscrevo. Juro por Deus, Maria, nunca fui entrevistada. Mas vamos dar um jeito nunca fui entrevistada, esquematizar isso aí. Mas eu sempre me inscrevo. Eu tenho vontade de passar por essa experiência, porque eu sei que é radical. Eu posso perder muito. Porque, claro, eu que ensino inteligência emocional, imagina se não tiver. Eu não sei se eu iria, não. Mas eu tenho vontade. Que incrível. Boninho, a gente vai dar um jeito. Isso não é um plano para o futuro, é um sonho, porque é diferente, né? Sim. Agora, plano sim. Plano é de estender os meus cursos para fazer uma academia mesmo, sabe? Uma coisa muito assim, bom. Com mais, digamos assim, com mais consistência assim. Ainda, mais do que já tem. E digamos, uma alcance meta, também, né? Porque consistência já tem, mas um alcance maior. Isso. E uma meta esportiva que eu tenho é a seguinte, eu tinha interrompido, mas agora eu estou prosseguindo nela. É fazer 6 maratonas, as 6 majors, que chama-se, que são não são maiores maratonas do mundo, mas elas são, digamos, difíceis. Pertencem a um grupo das majors, tá? Quando você termina as 6, você ganha uma medalha que tem as 6, é uma mandala. Ah, que legal. O Dr. Drauzio Varela ganhou ano passado. Ele foi o homem mais velho do mundo a ganhar essa medalha. Olha só. Com 85 anos. Ele escreveu um livro sobre maratonas que é fantástico, por sinal. Então, eu tinha feito a de Berlim, em 2017. Em 2018, eu faria a de Chicago. Mas a minha mãe faleceu no dia anterior. E eu tinha treinado, mas eu nem cheguei a viajar. Sim. Aí eu me lesionei. Fiquei parada. E esse ano eu vou fazer a de Chicago, aquela que eu parei em 2018. Eu pretendia antes, quando eu tivesse 60 anos, ter feito todas. 65 tá bem tranquilo. Não sei, né? Então vamos ver. Então assim, quando eu fizer 60, eu vou ter feito 2. Sim. Mas daí faltam 4. Aí eu pretendo fazer as outras 4 que faltam. A saúde tá aí, né? A saúde e o dinheiro tem que ter, porque é longe. Também tem investimento, né? Precisa, mas... Porque pra sonhar, a gente também precisa investir nos sonhos. Claro, né? mas é tão bacana isso, né? Porque um treino para uma maratona é, assim, um treino constante, você faz distâncias grandes, até serve como meditação, né? Porque cada treino mais longo que eu faço, né? 2 horas correndo sem parar, né? Então você vai pensando muito na vida, nas coisas. Tá super bem. É muito legal, sabe? Então é bacana, é
é uma coisa instigante. Então, esse é um projeto que eu tenho. Excelentes projetos, excelentes metas, excelentes visões aí, né? Visão Isso de mesmo. Futuro. Maria, te agradeço, então. Obrigada, Yara, querida. Uma fofa você. Eu achei o máximo, ó, de novo, assim, não é brincadeira e não é pra puxar saco, porque estamos gravando aqui e esse programa vai ser visto e vai estar disponível. De confete. Não é, mas é porque eu falei com a Maria, mandei uma mensagem, encontrei o e-mail dela, conversei, e ela prontamente me respondeu, assim, em questão de horas, ela me respondeu o e-mail, passou o WhatsApp, né, o contato de celular, e ela, não, eu topo, ela nem perguntou como era, ela não ficou interessada em saber, mas será que eu vou ter visualização? Será que isso aqui vai dar sucesso pra mim? Claro que é sucesso, você é sucesso, menina, sempre vai ser. Mas assim, eu digo, nesse momento isso aconteceu, e aconteceu lá atrás em outros momentos, então eu vejo essa disposição em você, e acompanho, enfim, sou fã do seu trabalho, acho que você é talentosíssima, e fico feliz de ser uma pessoa que me passa isso, e concretamente me mostrou, de fato, eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa que estou disposta, estou disponível, e precisando de mim, eu ajuda tanta gente nas redes sociais, por que não vai me ajudar também? Que é isso, minha querida, e eu tô muito assim feliz com esse novo projeto, eu sei que você é uma excelente entrevistadora, quantas e quantas vezes eu já vi matérias tuas, quantas vezes eu já ouvi muito interessada aquilo que você sempre teve a dizer, e com certeza, o Tem Conversa vai ter muita conversa e conversa boa, com certeza, né, querida? Maria Rafar, obrigada, viu? Obrigada a você, Sucesso pra você, pra seguir você e te acompanhar. Facinho. Maria Rafart, só o nome, deve estar escrito aí, tá tudo certo. Ou Maria Rafart. Eu tenho uma coisa fácil, meu site chama-se Fale com Maria. Excelente. E lá tem tudo, eu tenho isso já para facilitar. Fale com Maria, @Maria Rafar, você sempre acompanhando o trabalho. Maria Rafar, a entrevistada do Tem Conversa. Semana que vem tem mais com gente que tem conteúdo e onde tem conversa. Até mais.